Um, dois, três, subindo. Ih, ah! Não, filho, não precisa ficar nervoso. É só um pouquinho que você vai falar oi. Ó, fala só oi para as pessoas ali. E aí você já pode ir. Você não quer ficar aqui? Isso é um sono? Tá com soninho? É? Tá bom. Então dá tchau que eu vou ficar conversando aqui com os meus amigos e que você não quer conversar hoje. É isso? Tá bom. Vai lá. Vai lá. Hoje ele quer menos papo ainda, tá, gente? Quer ficar lá na sala dele mexendo nas coisinhas dele. Então, como ele tem um leque muito diverso de inabilidades, é, a pessoa que tem a criança no nível 3 de suporte, ela tem muitos receios de muitas coisas, né? Por exemplo, tem mãe que gosta muito que a criança fique o maior tempo possível com o mesmo profissional, para que os dois formem um vínculo e a criança consiga adquirir a confiança naquele profissional, né, e ir fazendo. Concordo com a mãe, concordo com que a criança funciona desse jeito e tal. O meu, não, eu não coloquei ele funcionando assim. Já que tá tudo assim, diferente no funcionamento, eu preferi levar ele para um outro lado, que é o não se grudar muito com ninguém, né? Por quê? Leva na clínica, as terapeutas vão embora, abre a própria clínica, faz isso, faz aquilo, e é um grupo grande de pessoas. Então, a rotatividade acaba acontecendo, né? Da terapeuta tá lá, nossa, fez vínculo. Daqui a pouco, ai, apareceu uma oportunidade imperdível em tal lugar. A pessoa vai embora. Porque a pessoa, ela estudou muito, ela gastou muito, ela não vai ficar presa só porque o seu filho está grudado nela. Porque fizeram um vínculo, isso e aquilo. Eu super concordo que tem que ter vínculo mesmo. Tanto que quando o Davi fica muito balançado assim muito tempo com alguma terapeuta, eu chamo e converso e reforço para ela como que ele funciona melhor e acaba dando certo. Mas aí a terapeuta sai, vai embora, vem outra e o Davi super fica de boa de novo, porque eu vou chegar para ela e vou falar, olha, o Davi funciona desse jeito. E a que saiu já vai passar para ela também como que o Davi funciona, do que o Davi não gosta, o que desregula o Davi, né? Eu prefiro ser assim. Ó, o menino vai pra escola, vai trocar de professor, né? Professor adoece, não vai, vai um substituto. Ah, e o substituto saiu, agora vem outro, né? Ah, e o Davi passou por tal coisa, não foi, no dia que foi, é a diretora que vai ficar ali com ele naquele momento. Ah, a VE precisou trocar. Ah, o filho de fulano ficou assim, a criança tá com outra pessoa. Então, eu prefiro não montar aquela equipe extremamente estruturada, tudo para ele todo dia igual. Se eu puder mesclar, eu mesclo bastante. Quando a gente viaja, eu não fico no mesmo hotel. A gente não vai nos mesmos restaurantes sempre. A gente varia bastante e eu sempre falo pra ele, ó, a gente vai no restaurante que a gente vai comer comida. Então eu vou em restaurante onde tem as comidas, né, pra ele, que é o básico, que ele não come muita coisa diferente. E aí ele explora vários espaços, conhece várias coisas e não fica preso naquele restaurante porque tem aquela cor que ele gosta, porque tem isso. Então é assim. Eu prefiro fazer isso. E aí, vira e mexe, tem sempre algum profissional falando que precisa, né? Que ele crie bastante vínculo, que frequente sempre o mesmo lugar, que siga uma rotina. Eu sigo uma rotina do Davi até o momento, mas não é uma rotina que eu conecte pessoas muito firmemente a ele, que faça aqueles nós assim que não desamarra por nada, né? Porque acontecem várias coisas com as pessoas. E aí, eu trouxe um assunto hoje que é sobre a desregulação das crianças com autismo, mas eu vou contar da parte do Davi Luca, como que ele se desregula, por que que ele se desregula e o que mais o desregula. E é claro que eu vou falar o que o regula de volta, né? O Davi é uma criança extremamente calma. Ele é tranquilo mesmo. E muito bonzinho, sorridente, brincalhão, amoroso, afetuoso. Ele é tudo isso de verdade, tá, gente? Não tô falando só porque eu sou vó, não puxa saco, não, tá? Apesar de eu ser puxa saco, tá? Ele é muito príncipe. Eu chamo ele de meu pequeno príncipe porque ele é simplesmente um pequeno príncipe. O menino é muito fofo. E assim, comigo, eu e ele temos uma conexão muito boa. Ele tem conexão também forte com o meu marido e com a Mariana, que é a nossa filha mais nova, né, que mora com a gente. Nós três temos boa conexão com ele. Só que o que mais desregula o Davi é a minha ausência. Tipo, eu saio, mesmo ele ficando com os dois, ele fica meio estressado, né?
Hoje ele foi para terapia, a mãe dele levou ele na terapia hoje e ele não queria ir com ela de jeito nenhum porque ele está acostumado com eu que levo toda vez, né? Raramente meu marido leva, mas eu tô sempre levando ele para terapia. Então, quando ele viu que eu saí com o carro e deixei ele com ela, mesmo explicando toda a situação, ele ficou bem chateado. E depois ele voltou, depois que a gente voltou, foi pra natação e ele continuou chateado. Mas ele não tá chateado com ela, nem com a terapeuta, tá chateado comigo, porque eu o deixei, né? Então isso é uma rotina estruturada, que ele forma esse vínculo muito afetuoso, muito grudado e fica assim. Imagina se ele fica assim com as outras pessoas, né? E outra coisa que desregula ele é quando meu marido viaja, que não volta para dormir. Tipo, a empresa fez um evento, ou ele foi para algum lugar, foi e não voltou para casa. O Davi fica estressado. A Mariana ficava até doente, garganta inflamava, ficava sempre doentinha e quando ele chegava, rapidinho ela melhorava. O Davi começou com isso também. Ele sai, demora, volta. A gente está trabalhando em casa desde do final da pandemia. Desde o início da pandemia que ele está trabalhando de casa. Então, quando ele vai para o escritório, o Davi já fica nervoso. Ele chega da escola, vem correndo aqui. Quando chega aqui que ele não tá, já fica nervoso. Aí fala: Olha, lembra, eu te falei que o vovô ia para o escritório hoje, mas daqui a pouco ele volta e tal. E aí tudo desmonta assim na cabecinha dele, sabe? Aí meu marido sai, vai pra alguma viagem, vai com o carro. Aí eu tenho que sair de Uber. Aí ele não quer sair de Uber. Ele quer descer e ir pro piso que o carro tá, porque ele não admite que o carro não esteja lá. Então, essa rigidez cognitiva que a criança tem, ela precisa ser trabalhada para que ela fique mais fluida, para que a criança não fique tão rígida assim. Então, vira e mexe, eu pego o Uber só para ele entender que a gente vai sair de carro, mas não é nesse carro que a gente tá. Aí, quando sai de Uber à noite, ele vem, ele fica andando atrás de mim com um tênis na mão, procura a chave do carro, que ele quer descer para dar uma voltinha no carro para ver se o carro tá lá, se certificar de que o carro tá lá. Então eu desço com ele, mostro que o carro tá lá e falo, mas a gente não vai sair de carro porque é noite e a gente vai dormir, depois a gente sai, tá bom? E ele entende, né? Mas de cara ele faz bastante birra, ele não quer sair. Quando eu vou sair de Uber com ele fica um tempão no elevador, o pessoal tem que segurar a porta do elevador para sair com ele, eu tenho que sair com ele no colo. E é uma briga. Por quê? Por causa dessa rotina muito rígida, muito estruturada. Todo dia desce, pega o carro, vai para outro lugar. Então ele já sabe tudo certinho. Quando tem alguma coisa fora, ele se desregula. Então se desregula quando eu saio, quase sempre. Se desregula quando meu marido viaja, porque ele viaja, mas eu fico, então dá aquela suprida assim que ele não sente tanto, né? Mas quando eu que saio, se eu demoro quando eu chego, antigamente ele vinha me bater, ele vinha puxar meu cabelo, ele ia pra porta já veio pra cima de mim, porque ele achava que eu tinha abandonado ele, né? Que cadê, né? Sumiu, desapareceu. Como que assim a pessoa some? Tá comigo dizendo que me ama e desaparece? Eu acho que ele pensou mais ou menos isso. Então eu fico sempre nessa de eu aviso pra ele o que tá acontecendo e já passo pra frente. Não fico ali também o tempo todo, sabe? Resolvi ali a questão, já deixo quieto, já sigo outra coisa, já vou embora. E ele se desregula com essas duas questões, mas se desregula também um pouco quando não tem aula. Por exemplo, hoje eu fui para a escola, levei ele para a escola, arrumei ele todo, mas eu não me atentei de que hoje estava tendo uma reunião lá e que é só da equipe, é só do pessoal interno mesmo, né? E eu levei ele. E para voltar? Não, queria voltar para casa, queria ficar na escola. Aí eu tive que conversar com ele, que eu me confundi e tal. O Davi tá super entendendo assim as coisas, sabe? Mas ele não queria vir, ficava me puxando pra voltar pra escola e tal. Aí conversei com ele, olha, tudo bem, eu vou te levar um pouquinho no colo, né? Porque você ficou cansado ao vir pra cá e já tem que voltar na mesma hora, cansa mesmo. E aí ele já deu um sorrisinho porque eu ofereci o colo pra ele. Ele tá quase do meu tamanho, gente. Você pega ele aqui, ó, o pé dele já bate abaixo do meu joelho. Ele é comprido. E aí fica eu e aquele meninão enorme assim no meu colo. E ainda com a mochila e com a lancheira. E eu venho, né? Ainda bem que a escola é perto, porque senão eu já tava na roça já, né? Outra coisa que desregula bastante o Davi, e eu acredito que isso as mamães têm que ficar bem atentas, tá? Porque desregula o meu, mas é uma coisa que eu acredito mesmo, de verdade, que desregule várias crianças autistas, adolescentes também, adultos também. Que é que são problemas fisiológicos, sabe? Quando a gente tá com a nossa fisiologia boa, que a gente não tá com dor de barriga, que a gente não tá com gases, que a gente não tá com nada assim, com mal-estar, né? Porque a gente não tá com aquele desconforto interno, coisas fisiológicas, sabe? Com dor aqui, desconforto ali, uma dorzinha de cabeça, uma tontura, um negócio assim meio estranho.
Quando a gente não tá sentindo nada, que a gente tá bem, a gente fica muito mais propícia a aprender as coisas. A gente tem muito mais liberdade para falar com as pessoas, a gente entende melhor o que as pessoas nos falam, a gente filtra melhor as coisas que as pessoas estão falando, não leva tanto pro coração, né? Mas quando a gente já tá chateado, ou que a gente tá com dor, ou que tá acontecendo alguma coisa internamente, a chance de alguém vir te falar uma coisa para te ajudar e você dar uma patada é muito grande. Então, acredito que isso aconteça muito com as crianças autistas, porque eles se desregulam com muita facilidade, com nada. Então, as mães ficam todas assim, ó. Não, que ele vai desregular, não, que ele vai entrar em crise, não, que ele, não, que. Então, assim, para mim, o desregular não é o entrar em crise de fato. O desregular é aquela criança que fica o tempo todo inconsolável com as coisas. Ai, tal coisa, ai, não, eu não sei o que, não sei o que. Sabe aquela criança difícil, que dá aquela canseira, assim, você não é aquela da crise que dura uma hora, ele gritando, dias, gritando e chorando, esperneando. Não é essa a crise, né? Que você olha pra criança, você vê que a criança não tá nem te vendo. Parece que ela tá num transe, assim. Pelo menos o Davi, ele fica desse jeito, ele fica muito diferente. E quando ele tá desregulado, ele faz xixi na roupa, ele não come direito, ele não mastiga as coisas, né? Ele acorda à noite. Então, assim, ele tá desregulado. Ele dá cabeçada. Vocês viram que aqui agora ele veio e ficou dando cabeçada em mim, porque por causa do negócio da escola hoje ainda, entendeu? Ele não ficou no periodinho da escola dele. E outra coisa, eu deixei ele muito tempo hoje com a mãe dele, que ela veio pra cá, tá aqui em casa o dia todo, e eu fui deixando pra eu ajeitar aqui algumas coisas e ela brincar com ele, para se divertirem um pouquinho. Mas aí é aquilo, né? Independente de quem seja, ele se sente abandonado por mim e ele fica bravo. Aí teve o negócio da escola que não teve aula, e ainda teve isso dele ficar com ela um tempo hoje, e ele ficou assim comigo, toda hora ele fica bravo. A gente foi pra piscina, ele também não quis muita conversa na piscina, ficou gritando todo o tempo, mas ele não grita assim, gente. Ah, não, não é esse o gritar que o Davi faz, tá? O gritar que eu faço é que ele fica tentando interromper o que a gente tá falando com as ecolalias dele. Eu falo, Davi, você... então, Davi, não, Davi, toda vez que eu vou falar alguma coisa, ele me interrompe com uma emissão de um som bem alto, né? Para que eu me sinta mesmo interrompida. Então, tem gente que fica nervosa com isso, eu simplesmente deixo ele terminar a falação dele e aí eu concluo. Então, Davi, como eu estava te falando, eu vou lá e falo de novo com ele o que está acontecendo. Mas hoje na natação ele não rendeu, ele não estava bem, a água estava um pouco fria, né? Mais do que o normal, porque o tempo está bem frio. E o pessoal manteve a temperatura, então acabou que a gente sentiu um pouco de frio e ele ficou assim. Então ele está desregulado desde de manhã, né? Mas o desregulamento do Davi faz muito tempo que não dura tanto tempo, porque eu logo entendo o que está acontecendo e tento uma abordagem com ele, né? Então, como eu deixei muito tempo ele com ela, eu até fui pra academia, pedi pra ela levar ele pra piscina, depois quando vi que ele já entrou, já fui lá, já tirei a roupa, já fiquei na piscina com ele, senão ele não ia render nada, ninguém ia nem tocar nele. Porque ele fica chateado com uma coisa e ele não sabe controlar aquilo. Tem gente adulto que não sabe, né? Se chateia, briga com a pessoa em casa, chega na rua dando pedrada em todo mundo, porque não tem é, uma consciência assim mais, como que eu vou falar? Uma inteligência emocional bem elaborada, né? E no caso das crianças autistas, eles têm a inteligência emocional deles é bem, não vou falar zoada, mas é bem difícil assim, deles se concentrarem numa coisa e nossa, isso e aquilo, diferenciar as ações, né? Então eles misturam tudo e fica assim. Desregulou de manhã, vai até a noite, desregulado com todo mundo. Como ele foi para terapia hoje, eu não sei direito como que foi lá, né? Mas depois eu vou perguntar para as meninas, é que ainda não tive tempo. Fui pra piscina com ele, fui fazer umas coisas em casa, não deu tempo. Mas eu sempre dou um jeito de regular ele de novo, porque eu sou eu sou a ponte dele, assim, né? Então, tipo, ele desregula. Se ele não tiver desregulado comigo, eu consigo regular ele em várias situações. Mas se o motivo fui eu que desregulei ele, aí ele fica mais tempo desregulado. Aí ele fica chateado. Aí escapa xixi onde ele tiver. É como se ele tivesse me pirraçando, sabe? Mas como ele tá desregulado, ele não entende o que o corpo dele está falando pra ele. Então, quando o Davi tá desregulado, eu dou um comando super simples pra ele, tipo senta. E ele não sabe o que é que eu quero que ele faça, por exemplo,
né? Então eu já sei que ele tá desregulado. Daquilo, Davi, senta, ele continua em pé. Mesmo olhando pra mim, mesmo tentando entender o que eu tô falando, ele não obedece o comando, sabe? Tipo, senta, Davi. Aí eu tenho que dar apoio total pra ele ainda. Senta, filho, ó, põe a perninha aqui, senta aqui. Entendeu? E quando é outra pessoa, outra situação, que ele chega pra mim desregulado, gente, um abraço meu já acalma ele, sabe? As coisas que eu falo pra ele já acalma ele. Eu falo, Davi, olha, eu estou aqui com você agora, tá bom? Eu tava só aqui do lado. Então, tem dias, pra vocês terem uma ideia do menino, tem dias que eu estou extremamente cansada, deixo ele na sala com o pessoal e falo, gente, eu vou dormir um pouquinho. Só que eu tenho que vir aqui pro escritório porque a porta daquele não abre. Então eu venho pra cá e fico aqui, né? E quando eu saio, ele tá muito bravo comigo. Muito bravo. Aí eu pego, agacho, abraço ele e falo: Você achou que eu saí, né? Eu não saí, eu tava dormindo, porque eu tava muito cansada. Então eu fui pro quarto e eu fiquei ali dormindo. E eu tranquei mesmo a porta pra você não ir pra lá gritar no meu ouvido. E ele entende, fica de boa de novo, sabe? E eu fico muito feliz com isso. Então, quando ele se regula desregula nos lugares por causa de outra pessoa, de algum motivo, alguma demanda a mais, por exemplo, coisa que desregula ele. Ele tá ali fazendo um exercício um tempão e aquela pessoa fala: Não, já que ele tá fazendo, vamos até o fim, até onde ele aguentar. Chegou aqui, ele não quer mais e a pessoa continua insistindo para ele, aí ele se desregula já. Mas ele dá sinais. Ele tenta levantar, ele empurra a pessoa, ele sai, ele fica fazendo corpo mole. E se a pessoa insiste, aí ele se desregula e fica bravo com a pessoa, né? E aí vem pra mim desregulado, aí eu pego, abraço, beijo, falo que amo, falo que tá tudo bem, que a gente já vai, que ele foi muito bem naquilo que ele fez e tal. E aí, galerinha, a gente tem que ter bastante paciência para analisar a criança. É muito importante que a gente conheça o comportamento da nossa criança, sabe? Para a gente de cara já saber que alguma coisa ali aconteceu diferente. Tipo, o Davi, ele até se move diferente quando acontece alguma coisa, sabe? Ele fica diferente. Você vai pegar na mão dele, a mão dele tá rígida. Você vai fazer alguma coisa, ele tá assim. Aí você dá um comando pra ele, ele bate o pezinho. Ele mostra, o corpinho dele mostra do jeitinho dele, mas mostra. É sutil, é, mas eu percebo, né? A gente fala, gente, não parecia, parecia estar tão bem. Eu falei, então, parecia, porque você não conhece ele direito. Você só vê ele de vez em quando. Ó, a equipe do Davi tá com ele já há um tempo. Tudo bem que trocaram algumas profissionais, né, ao longo desses 4 anos, mas ainda tem um grupinho que já tem um tempinho considerável com ele, né, e que ele gosta muito delas. E aí, quando a gente chega lá, peraí, eu acho que eu me perdi aqui em alguma coisa. Tá, gente, desculpa, me perdi, não sei nem o que é que eu tava falando sobre a terapia, sobre os terapeutas. Hum, alguém consegue me lembrar o que eu tava falando? Ai, tem gente que fala que eu tenho TDAH, porque isso acontece de vez em quando, faz assim, ó, desaparece. Mas então vamos voltar, né, pra onde eu acho que eu tô. O Davi, quando ele se desregula, eu regulo de novo. As meninas da terapia já sabem também quando ele já tá se desregulando. Então elas já vêm e já me perguntam: Ale, aconteceu alguma coisa em casa? Aconteceu alguma coisa no trajeto? Tem algo novo em casa? Né? Recebeu visita diferente? Viajou para algum lugar diferente? Aconteceu alguma coisa? Sofreu alguma coisa em casa? E às vezes eu fico, gente, não aconteceu nada. Nada. E fico pensando, pensando. Quando eu chego em casa, aí bate o plim, ai, tal coisa. Aí eu mando mensagem para elas, meninas, provavelmente aconteceu tal coisa. Geralmente ele fica com dor de cabeça no outro dia, porque ele começa a ficar bem apertando os olhinhos e faz assim, e faz assim. Aí eu já sei que ele tá com dor de cabeça porque ele fica super irritado, fica fazendo essas coisas. Aí eu dou lá uma medicaçãozinha pra ele e já fica bem. Eu ligo para as meninas, olha, o Davi apresentou tal comportamento, ele faz muito isso quando ele tá com dor de cabeça, então eu mediquei, ele tá bem, vamos esperar para ver o que que acontece. Então é super importante a gente observar o comportamento da nossa criança para a gente possa ajudar logo, sabe? Porque se eu não ajudo, eu fico, menino chato, para com isso. O que que tá acontecendo com você, Davi? Você tava bonzinho agora. Aí já tá dando a louca, aí já tá não sei o quê. A gente não pode ficar falando assim com eles, porque eles sabem o que tá acontecendo com eles, eles só não conseguem nos dizer. Então, cabe a nós estudarmos ali o comportamento das nossas crianças, dos nossos pequenos, para saber identificar, mesmo sem eles falarem. Porque até criança que fala bem, às vezes se confunde no que está sentindo, né?
Ah, eu tô, não sei me explicar. Ah, eu não sei o que que tá acontecendo. Eu não sei o que lá. Mas tá sentindo um desconforto. Às vezes é uma coisa até, né, séria, que você precisa tomar medidas rápidas e você fica sem saber o que fazer porque você não conhece direito o comportamento da criança. Então, nós aqui em casa conhecemos bem o Davi. Às vezes eu falo, ah, não, Davi comeu tal coisa, assim, ele não tá com fome. Mas ele chora, pode não estar com fome, mas ele pode estar com desconforto abdominal, ele pode estar com gases, né? Então ele fica se contorcendo assim, eu falo, ai, não sei se ele tá com fome, mas ele tá com fome e fala, ai, nossa, eu tô com fome, né? E passa a mãozinha assim no estômago. Às vezes ele passa porque ele tá com gases. E aí eu sondo ele para ver se é dor de barriga, se é alguma coisa assim. E não é, vou lá, dou né, um Lufitalzinho lá, uma dimeticona lá para ele. Daqui a pouco ele já tá brincando de novo correndo. Então, assim, criança com autismo tem muito desconforto, muitos desconfortos, principalmente gástrico, porque a probiota deles é um diferente da nossa. Então a gente fala, nossa, todo mundo come isso, não acontece nada, porque esse menino, o menino comeu tal coisa, já tá assim. Aí a barriga fica inchada, ele fica irritado, fica chateado. Então, galera, quando a nossa fisiologia está bem, a gente fica melhor. Então, tratemos das crianças com carinho, com amor, sabe? Medicar quando precisa. Tem gente que é super contra da medicação. Gente, eu sou super a favor. Tá com dor, toma medicação, vai ficar sofrendo à toa pra quê? Se a dor tá lá e o negócio vai tirar a dor da criança, vai deixar a criança lá se debatendo, se mordendo, sabe? Não, vai lá e dá a medicaçãozinha dele lá, dá o Lufital se for gases, dá o dipirona se for dor de cabeça, vê o que que acontece com a criança, analisa a criança, né? Acho que foi essa semana eu comentei que eu até as meias do Davi eu tenho que avessar ainda e ver se não tem alguma linha, alguma coisa, porque tem uma vez que eu coloquei uma meia e tinha um negócio dentro que cortou o dedinho dele embaixo, sabe? Então esse menino ficava o tempo inteiro resmungando. Todo lugar que ia, ele resmungava. Resmungando, resmungando, e vinha e me batia, e puxava meu cabelo. Falei, gente, mas o que que tá acontecendo? Só que era um sapato que ele não tirava sozinho, né? Ainda. Agora ele já tira todo sozinho, mas ele não tirava sozinho. Então ele ficava com aquele incômodo e ele não sabia nem mancar para me indicar, sabe? Pra você ter ideia, o Davi perde o tênis, um dos tênis, e vem o caminho inteiro para casa andando na rua. Se eu tiver assim, ó, com a cara para cima, ele chega em casa, cadê o tênis? Muitas vezes vem gente correndo atrás de mim e me dá o tênis dele. Então eu comecei a me policiar muito para ver por que que ele está se desregulando de tal forma, porque ele está assim, porque ele está assado. Então, se a gente começar a estudar mais a nossa criança, eu sei que hoje está difícil, tá, galera? As mães trabalham muito fora, eles dão muita demanda, mas a gente precisa analisar um pouco mais o comportamento deles para ser bom para a gente e para eles e para quem fica com eles, né? Que é muito chato também você estar com a criança toda desregulada, levar para a escola e querer que eles façam um milagre. A criança não vai ficar bem. Não vai, o Davi não fica. Se eu levo ele desregulado, ele não fica. O pessoal me chama. Eu já entrego falando, gente, ó, tá assim hoje, fez isso e isso, mas qualquer coisa pode me chamar, tá? E eu fico aqui por perto. Moro perto, não trabalho fora mesmo, todo mundo tá aqui por perto, então eu evito ir para lugar longe quando eu não estou com ele, porque eu posso ter que voltar rapidinho e não conseguir, fica difícil, né, para quem tá com ele. Então é aquilo. Crise é diferente quando ele entra em crise, que faz muito tempo. Eu tenho um pouco mais de dificuldade, né, de reconhecer por que aquela crise. Se eu não reconhecer que ele se desregulou, para eu entender que ele está em crise depois do motivo dele estar em crise, eu fico meio perdida ainda. Eu falo, gente, mas o que está acontecendo, né? Por que será? E tal, e vou e volto, e vou e volto, até que eu descubro o motivo e tento resolver da melhor maneira possível. Ele se regula bem tomando banho, então eu entro pro chuveiro com ele, né? Porque quando ele tá em crise, ele corre dentro do box, ele gira muito, então ele fica muito nervoso. Então eu entro e fico com ele lá, tomo banho com ele, fico lá, abraço, faço massaginha no pé dele, faço massaginha na mão, lavo o cabelo, né? E ele vai se regulando, vai saindo da crise e tal. Tem dias que fica bastante tempo, né? Não vou negar, mas já tem um tempinho considerável que ele não tem essas crises assim muito difíceis. Também tem a crise do riso e do choro, que ele também faz muito tempo que não apresenta, que é aquela que a criança fica rindo do nada, sozinha, tá aqui do nada, dispara na gargalhada que você nem sabe o que está acontecendo, todo mundo até ri em volta, tão gostoso que é. Isso também é um tipo de crise, né? E tem a crise do choro, que é o choro também inapropriado. Tem a crise do riso inapropriado e a crise do choro inapropriado, que é quando a criança começa a chorar do nada e fica um tempão chorando. E aí são dois tipos de crise diferentes. A do riso, não é que ela é melhor, mas ela é menos
sofrida para quem tá perto, digamos, né? Para a criança eu não sei porque eu não estou dentro dela para saber como que ela se sente, mas para quem tá fora, a do riso é mais confortável para a pessoa presenciar, digamos assim. Eu fico preocupada com as duas, né? Então, quando ele começa a gargalhar demais, que eu já dei umas 3 investidas para tirar ele do riso e eu não consigo, aí eu já começo a ficar preocupada. Aí já tiro do ambiente, aí já desligo música, aí já faço isso, já faço aquilo, já falo um monte de coisa para ver se ele sai. E geralmente demora um pouco, ele fica um tempão gargalhando assim, sem nada. E corre, corre na casa e dá risada, e corre, corre, corre. E realmente a gargalhada tira a gargalhada das pessoas, porque parece uma coisa muito gostosa, de que ele tá lembrando de algo bem bom, assim, que ele riu muito, sabe? Mas se entra em crise, já para de ser tão engraçado, porque você já viu quando você começa a gargalhar, dói tudo aqui por dentro de você, né? Pelo menos em mim dói, dói as minhas costelas, dói aqui a boca do meu estômago. Então eu fico preocupada com ele, né? A garganta começa a arder, então já começa a ficar uma coisa já pro corpo também, né? Já começa a mexer na fisiologia ali das outras coisas dele, e aí eu fico preocupada, eu prefiro que ele não tenha nenhum tipo de crise. Então é isso. Vocês em casa tentem descobrir quando que as suas crianças estão se desregulando logo, antes que elas entrem em crise, né? A gente precisa dar para elas incentivo, né? Ai, vai, você consegue, vamos fazer junto e tal, mas nunca obrigá-las a fazer alguma coisa que elas de fato não querem. Ah, mas tem que fazer para aprender, tem que fazer. Com o Davi não funciona, tá? Eu não sei como que funciona a criança de vocês, mas com o Davi simplesmente não funciona na base da forçada, não, tá? Ele logo fica bravo de verdade, sai, chora e se desregula todo e é um terror. Então, eu prefiro não forçar. Quando ele não quer uma coisa mesmo, eu já tentei, não deu certo. Antes dele dar o terceiro grito, eu já, ok, a gente pode tentar depois. Então, outro dia eu tento de novo. E aí talvez ele aceite um pouquinho melhor. E se ele ficar insistindo naquele comportamento rígido, eu deixo para lá de novo, tento outra abordagem. Porque o que eu quero com o Davi é construir nele conhecimento, né? E memórias de qualidade que dê para ele mais momentos prazerosos quando ele se lembrar das coisas, né, que ele viveu. Quando ele chegar em algum lugar que aquele ambiente não traga para ele coisas ruins, memórias ruins, coisas negativas, brigas, gritos, né, caras feias, puxão. Eu tento o máximo não criar essas memórias nele, porque ele vai crescer também, né? Não só por isso, porque eu amo e eu quero que ele fique bem. Mas quando ele crescer, eu prefiro que ele tenha memórias boas em relação a nós do que memórias ruins. Do que ele preferir ficar trancado no quarto do que sair com a gente, do que ele preferir ficar girando em casa para lá e para cá, porque ele tem medo de ir lá, né, abordar a gente para alguma coisa, aí a gente receber um gritão ou receber um não bravo, alguma coisa assim, de que ele já vai estar acostumado. O Davi é super livre aqui, ele apronta todas aqui com a gente, né? A gente deixa ele super de boa e ele é um menino muito ativo, então ele brinca muito, mas ele não tem aquele comportamento todo o tempo de hiperativo. Né? Ele tem os momentos de hiperativo, mas ele é um menino ativo. Ele brinca bastante, ele gosta de brincar mais com movimento. Então é um menino que ele não gosta muito de ficar quieto, nem de brincadeirinha muito é, calma, quietinho, olha, faz tal coisa, ele faz um pouquinho ali e já fica irritado. Então, na terapia, as meninas costumam brincar com ele sentado, mas com movimento. Olha, Davi, tal coisa, assim, vai fazer tal coisa, vai dançar, nanana. E aí vai funcionando bem com ele. Agora você fica na monotonia, parado, com aquela vozinha serena, sem um elogio, sem um bater palma, sem um incentivo. Aí, de lá eu só tô na sala e espera, só ouço as meninas. Tá muito bem, cara. Gente, ele sai radiante da sala. Porque ele sabe que ele conseguiu e aquilo que ele fez pra nós é pouquíssimos, pra ele foi um esforço muito grande, né? Então, elogie suas crianças, tudo dentro da medida, tá? Também não fica lá babando o ovo o dia inteiro no menino, porque o menino fez alguma coisa que ele consegue fazer na idade dele, né? Então, a gente investe, estimula, elogia, tudo na medida certa pra gente criar memórias afetivas positivas na mente das crianças. E isso, galera, vale para todas as crianças, tá? É porque aqui é um canal que eu tô falando mais sobre a minha criança autista, mas serve para todas as crianças. Tentem
construir com os seus pequenos memórias positivas, memórias alegres, né? Porque, nossa, é muito gostoso você parar para pensar em coisas divertidas que você viveu. A vida já é tão chata e a gente ainda fica com coisa, né, na cabeça das crianças. Claro, não vamos deixar a criança fazer o que quer, até porque seria, né, atitudes levianas, a gente deixar eles fazer o que eles querem, porque eles não têm discernimento. Então, quem conduz as situações, até de brincadeira, somos nós. Quando a gente tá na brincadeira, que eles podem, né, querendo ou não, pode se machucar de alguma forma, quando vai num brinquedo mais alto, quando a gente incentiva eles a fazer alguma coisa que eles nunca fizeram, a gente tem que estar ali perto para dar um suporte, né? Pode escorregar, pode acontecer tanta coisa. Com o meu, eu tô sempre por perto, tá? Eu costumo dizer aqui que eu virei outra criança depois que o Davi chegou pra mim, porque eu vivo com ele intensamente. Tudo que eu vejo que ele vai ficar bem, é ele aprendendo de um lado e eu do outro, para que quando aquela pessoa, aquele terapeuta, aquela pessoa não estiver lá com ele, eu possa usar o que ele aprendeu em outros lugares. Então, quando eu viajo com o Davi, eu continuo usando os parques, eu continuo usando as coisas e usando o que as terapeutas ensinam para ele, eu tento levar para ele usar e generalizar em todos os lugares. Pessoal, obrigada aí, viu? Vocês que compartilharam a live, vocês que entram aqui para falar comigo, para a gente bater esse papo. Eu gosto bastante. Tem o pessoal aqui do Instagram também. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Estou com saudade aí da turma, viu, dona Binha? Apareça aqui em casa, por favor, querida. Você já conhece os esquemas aqui, então você pode vir tranquila. Traga os meninos para brincar aqui também, tá bom? Correr lá embaixo com o Davi Luca, né? O pessoal aqui do Instagram, bastante gente. Tô gostando, viu? Tô ficando importante com esse monte de gente me vendo todo dia. Gente, eu gostaria muito que o Davi ficasse mais um tempinho aqui para poder vocês verem as coisinhas que ele já consegue fazer. O Davi tá simplesmente um fofo, tá emitindo bastante som, tá? Essa semana agora ele começou muito a imitar a gente. A primeira vez que eu vi o Davi imitando foi na aulinha de judô, que o professor caiu para um lado, ele observou e caiu para o outro lado também, fazendo cena parecida. E agora o Davi ele tá imitando bastante a gente, ele tá focando muito na nossa boca e nos nossos olhos. Então você fala para ele palavras monossílabas, tá, gente? Palavras pequenininhas. Ele devolve para você, ele imita, eu falo agora é a sua vez, aí ele vai e fala de novo. Mas são coisas assim que não é toda hora que ele quer fazer. Então ele faz mais quando ele tá comigo, quando eu chego perto dele que eu falo alguma coisa no ouvido dele, aí ele volta para mim, e aí eu sei se ele vai querer falar ou não pelo jeito em que ele volta o olhar para mim. Então ele para e fica assim, ó, bem olhando para mim. Isso é extremamente importante, porque para a criança se desenvolver, desenvolver as habilidades de comunicação, ela precisa te ver, ela precisa te imitar, ela precisa copiar o que você faz e fazer parecido. E o Davi tem muita dificuldade de fazer isso, de imitar a gente, né? Na verdade, ele começou a imitar agora, tá no começo. Eu vou ver se eu pego alguns cliques dele imitando, aí eu mostro pra vocês, tá? E agora ele chegou aqui pra dar tchau, porque o nosso horário já acabou. Aqui, bebê. Ei, dá um tchau. Ó, já coloquei você do lado que você gostaria. Não, dá um tchau. Olha lá, ó. O pessoal quer ouvir você falar. Quer falar alguma coisa? Quer falar palavras? Só quer cantar. Então dá tchau que eu deixo você descer. Dá um tchau. Um tchau grande. Aê! Que bonito, amor! Coisa linda! Vai lá. Pronto, pessoal, já viram aqui o Divo, né? Eu faço questão de trazer ele, por mais que ele não fique muito tempo, né? Como vocês perceberam. Ele tem mesmo essa emergência na maioria das coisas, tá? Brincadeira enfim. Ele fica pouco tempo ainda, a gente tá trabalhando muito essa questão. Mas eu trago ele aqui para vocês verem um pouquinho o rostinho dele no início e no final, né? Pra ver que ele tá bem também, né? Porque é importante o pessoal ficar de olho e ver que as crianças estão bem mesmo, tá bom? Mas um beijo grande, boa noite, obrigada a todos pela companhia e amanhã a gente tem mais conversa.